Nos 13 meses que antecedem o pleito, né, o dia das eleições, também é vedado, de acordo com o inciso 6, a linha A da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e aos municípios na instância que ocorre a eleição. Para 2020, que se aproxima agora, é a nossa próxima eleição, é vedado à União, aos Estados-membros, repassarem recursos aos municípios a partir de 1º de janeiro para apoiar, para ajudar o desempenho dos governos locais, né, no caso nos municípios, com o emprego desses recursos públicos. Os recursos públicos têm que ser contratados aí por convênios, né, ou por outros instrumentos públicos com o Estado, com a União, no interesse dos municípios, ainda nesse ano de 2019. No ano de 2020, ficará vedado aos municípios receberem recursos voluntários da União e dos Estados-membros, exceto aqueles recursos que são objeto de repasses normais, que já vem pelo SUS, né, que já são objeto de contratação anterior, que são decorrentes de lei ou de convênios já firmados, já em curso ao longo de 2019. Firmar um acordo, firmar um ajuste de qualquer tipo, como um convênio com a União, com o Estado-membro, para que o município receba recurso apenas o ano que vem, não é possível. Só recursos que já tiverem ter o seu início já em 2019 podem continuar em 2020, mas não podem vir recursos novos não previstos em acordos entabulados anteriormente. De acordo com o inciso 6, a linha B da Lei 9.504/97, também é vedada nesse período eleitoral a realização de publicidade institucional, exceto da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. O restante da publicidade institucional de ato de programa, obra, serviço e campanha dos órgãos públicos é vedada, não pode ser feita, porque isso pode influenciar a eleição, exceto se tiver grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Ou seja, se existir, por exemplo, uma campanha de vacinação, uma publicação urgente que a administração pública para fazer no interesse público relevante, né, no caso de vida ou morte, de uma doença, uma campanha de vacinação por uma doença nova que surgiu agora, ou porque tivemos um incremento no número de casos, isso precisa ser previamente aprovado pela Justiça Eleitoral, sob pena de punição do agente público também, porque isso também é uma conduta vedada. Além disso, dessa cessação obrigatória a partir de 3 meses que antecedem as eleições, durante todo o primeiro semestre, a quantia de gasto com propaganda institucional não pode ultrapassar a média dos 6 meses dos anos anteriores. Então, por exemplo, precisa ser feita a média do que foi gasto com propaganda institucional em 2019, primeiro semestre, 2018, primeiro semestre, 2017, primeiro semestre, e é só o valor da média dessas despesas, desses gastos, que poderá ser considerado como gasto lícito com propaganda institucional no primeiro semestre, dentro do período permitido, do ano de 2020, no nosso caso que estamos falando das próximas eleições que acontecerão aí em 2020. Pois bem, além disso, existe um outro cuidado que precisa ser tomado em relação a essa propaganda institucional. Por quê? O que é considerado gasto, despesa aqui para a Justiça Eleitoral? O conceito é de que não é considerado como gasto só aquilo que foi empenhado. O simples empenho, se não houver pagamento, não é computado. O que é computado é aquele gasto que foi liquidado. Ou seja, para a Justiça Eleitoral considera-se gasto, despesa com publicidade,
relativamente àquela publicidade que foi autorizada de ser feito e que efetivamente se realizou. Ou seja, eu autorizo a propaganda institucional, ela é realizada pela administração pública, isso é considerado gasto ou despesa. Também é vedado nesse período eleitoral fazer pronunciamento em cadeia de rádio, de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral tratar-se de matéria urgente, relevante e característica de função de governo. Então, via de regra, todo agente público deve evitar esse tipo de pronunciamento nas redes de rádio e televisão durante o período eleitoral. Por óbvio que ele não está proibido de ir a uma determinada entrevista, de responder uma pergunta de repórter na rua. Isso não é vedado, o que é vedado é o pronunciamento. Por óbvio que não pode ser realizada nenhum tipo de propaganda aí que vai influenciar no pleito. Uma outra coisa que é vedada também lá pelo inciso 8 do artigo 73 da Lei das Eleições é fazer na circunscrição do pleito, ou seja, no local onde se realiza a eleição, no nosso caso para 2020, nos municípios, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, com uma exceção. É possível fazer a recomposição daquilo que foi o montante da taxa de inflação do período. Esse reajuste, essa revisão é permitida nesse limite da inflação do período. Então, a inflação que acontece no ano da eleição pode ser objeto de composição dos vencimentos dos servidores públicos, mas não pode ter um ganho real nesse período. Isso é absolutamente vedado também. Também é preciso levar em conta, é preciso que o agente público tome muito cuidado, porque além de se fazer cessar esse tipo de conduta irregular, de conduta vedada pela Justiça Eleitoral, quando for o caso, os responsáveis podem sofrer multa aí de até 100 mil UFIR. O mínimo é 5 mil, mas o máximo chega na casa das 100 mil UFIR. Então é preciso muito cuidado, porque são multas pesadas, que podem pesar no bolso do agente público que desobedecer à lei. Além disso, o candidato que for beneficiado, não importando se ele é agente público ou se ele não é, ele fica sujeito à cassação do registro e se já tivesse elegido, já tivesse sido diplomado, ele pode inclusive perder o diploma e deixar de ocupar o cargo público. Se ele ainda não tivesse sido empossado, ele não vai ser empossado, e se tivesse sido empossado, ele pode aí, a partir do momento que ele perde o registro ou diploma, ele pode perder o cargo público se ele já tivesse sido nomeado, já tivesse assumido esse cargo público também. Além disso, como eu já disse, a violação de alguma dessas condutas, conforme o grau de importância que isso possa ter, conforme a proporção que possa influenciar no pleito, independente de se comprovar esse efeito, mas desde que exista a possibilidade, a probabilidade de influenciar no pleito, isso também pode ser punido como um ato de improbidade administrativa, e como abuso de poder político ou de poder econômico. Então é preciso que se tome bastante cuidado, e a lei de improbidade administrativa, chamada LI, a lei 8.429 de 92, tem sido muito utilizado e muitos servidores públicos, agentes públicos em geral, candidatos, têm sido punidos por isso. Por exemplo, disposição de placas, durante o período eleitoral, outdoors que inclusive são proibidos para a campanha eleitoral em si, mas foram usados pelos governos, pelos agentes públicos para beneficiar ou prejudicar alguém. Isso pode levar a reconhecimento de improbidade, de abuso de poder político e de abuso de poder econômico também, conforme o caso. Uma outra vedação que consta do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Eleitoral é a vedação de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei de execução orçamentária no exercício anterior. O que quer dizer isso? Que não pode a administração pública querer inventar programas sociais novos de distribuição de bens, de valores, de benefícios no ano eleitoral, porque isso tem um grande potencial de influenciar o pleito, principalmente em locais onde a população tem um grau de miserabilidade maior e está mais sujeita à influência, né, com relação a essas doações. Então, não é permitido que se criar programas novos no ano da eleição e também não é possível a ampliação ou mudança desses programas de forma a beneficiar em maior intensidade aqueles que são atendidos por esses programas. Uma outra vedação que existe ainda, e a gente já falou disso agora há pouco, é a participação, a pessoalização, ligando esses programas com aqueles que estão participando, aqueles que são candidatos nas eleições. Isso é absolutamente vedado também, como eu já disse aí em tópico anterior. Uma outra coisa que é importante salientar é que quando nós falamos em distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios para a administração pública, nós estamos falando daqueles programas que não têm contrapartida, né? Concessão de benefício fiscal incondicionado, distribuição de cesta básica, né? Entrega de valores. É isso que é vedado, porque se existe uma contrapartida, alguém está recebendo um benefício, mas ele tem que atuar, ele tem uma contrapartida, ele tem uma participação, isso não é considerado distribuição gratuita de bens ou serviços. Isso, portanto, não fica vedado. Então precisa sempre se prestar atenção na existência ou não de contrapartida. A jurisprudência no TSE, no TRE, é dominante nesse sentido, de que se existir contrapartida por parte do beneficiado, não existe distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, né? E uma última vedação, para a gente fechar essa parte 2 do nosso curso, é aquela que impede que a entidade nominalmente vinculada a candidato, ou que seja por ele mantida, participe desses programas sociais, ou seja, execute esses programas sociais em participação, em parceria com a administração pública ou recebendo recursos públicos durante esse período eleitoral. Essa vedação está lá no parágrafo 11 do artigo 73 da Lei Eleitoral. Vai aparecer aí para vocês a transcrição do dispositivo, como nós vemos fazendo ao longo desse vídeo.